para a gente fazer nossa oração, elevar nossos pensamentos, né? Respirar bem profundamente, conectar um pouco do mundo lá fora, das nossas angústias, trazendo a nossa concentração para este momento, que os nossos irmãos que trabalham no plano espiritual se façam presentes, conduzindo a nossa noite, para que essa mensagem chegue de alguma forma aos corações de cada um que aqui se encontram, que são pessoas que já compreenderam seu papel e a sua necessidade nesse plano. Que todos aqui presentes possam sentir a presença do nosso Mestre Ramatiz, do nosso Mestre Jesus, e que possamos ter o nosso coração abençoado, transbordando de alegria. Que a nossa noite seja produtiva e que nós possamos levar essa mensagem no coração. Né? No serviço cristão, no título ele já traz essa questão do servir, né? E de todos nós que somos irmãos em Cristo. Qual que é a palavra que vem do nosso Salvador? Não é o servir, não é o amar, não é o olhar pelo outro sempre? Então, nessa palavra que a gente recebe, ele começa assim, ó: aos companheiros de espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções juntos das almas, né? Que almas são essas? Primeira coisa, eu tenho que começar pelo meu pessoal, pelo meu individual. Eu, enquanto, né, uma alma, enquanto um ser que foi trazido a esse plano espiritual, eu preciso trabalhar questões individuais, né? Eu tenho tarefas de enormes proporções. Mas como assim? Eu sou uma pessoa tão simples, né? Que proporções são essas que eu preciso trabalhar? Eu posso fazer pelo outro? Posso. Então, a partir do momento em que eu posso fazer pelo outro e para o outro, eu já começo a trabalhar essa questão das minhas tarefas, né? Por exemplo, a gente acha que às vezes um bom dia, um sorriso, um obrigado, um por favor, né? Não é nada. Mas às vezes tem pessoas que têm tanta dificuldade, têm tanto problema, que passa por situações tão difíceis, em que talvez um sorriso e um bom dia vai mudar a vida dessa pessoa, pelo menos naquele instante, né? E assim, cabe a cada um de nós desenvolver o hábito do amar ao próximo, sem esperar nada em troca. Eu acho que essa vai ser a parte fundamental desse texto, né? O servir, o serviço cristão. A principal palavra que o nosso mestre nos trouxe no curto espaço de tempo em que ele esteve aqui foi esse, do amar ao próximo, do cuidado, né? Ele em nenhum momento ele pedia para ele, né? Ele não pedia para ele. Ele estava sempre em cuidado dos outros, não era? Eu multiplico o pão para os outros, eu dou a minha veste para o outro, eu dou a mão para o outro. E ele esperava alguma coisa em troca? Não. Porque fazer o bem alegrava o seu coração. Ele sabia que era a única coisa que ele podia esperar, a alegria do outro, né? E aí,
nós, enquanto espíritas cristãos, né? Lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, traz sobre os trabalhadores da última hora, né? Que são os espíritas, né? As pessoas que vieram nesse plano com o objetivo de melhorar, de se transformar e fazer valer todo o ensinamento que o Cristo nos trouxe. Então, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para as outras pessoas, eu venho aqui uma vez na semana, assisto a palestra, eu sou uma boa pessoa. Mas, e o que eu preciso fazer pelo outro? Porque isso que eu estou fazendo por mim. E o próximo? O quanto eu tenho estendido a minha mão para ele? O quanto eu tenho desenvolvido aquilo que é importante, né? Que seria a questão de transcender a dor, né? De mostrar a minha fé. Eu não sei vocês aqui, mas quando perguntam para você assim, qual que é a sua religião? Quem aqui se sente tranquilo em falar eu sou espírita? A maioria tem receio. Sabe por quê? Porque existe sim um preconceito, né? Mas as pessoas têm um preconceito por quê? Porque geralmente não conhecem, não sabem que o nosso trabalho ele vem baseado naquilo que o Cristo trouxe, né? Que nós trabalhamos sim diariamente em prol, em favor dos outros, tentando auxiliar, tentando ajudar. Às vezes não é muito, mas o muito, quando bem usado, quando bem organizado, ele se torna muito. E aí, lá ele traz uma parte lá que fala assim, ó, que muitas vezes, né, nós somos mal julgados, somos muitas vezes, como que eu posso falar? Hostilizados, né? Porque de graça nós damos, porque de graça nós recebemos, né? Eu dou de graça aquilo que eu recebi de graça, que é um dom divino, que é de amar o meu próximo, sem pedir nada em troca. Aqui nós não vendemos a fé, né? Nós não vendemos a fé aqui. A fé ela é individual, cada um traz a sua. Mas aqui nós compartilhamos de situações que nos fazem irmãos, né? De ideias, de determinadas coisas que nos fazem pensar de forma semelhante, que é o de ajudar o próximo. Ninguém entra aqui na casa e vai falar assim, ó, nós vamos cobrar tanto de você pra gente te ajudar. Por quê? É de graça. Nós recebemos do nosso Criador tanta energia positiva, tanta coisa que a gente pode ofertar, e nós não temos por que cobrar disso, né? E aí quando o Emmanuel traz lá, ele fala assim, ó, porque de graça, dão de graça o que por de graça recebem. Contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos, porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita versão dos que se cristalizam na pequena ciência, porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor. Quando, por exemplo, uma criança ela pega alguma coisa do irmão e aí o irmão pede e aquela criança não quer dar, o que a gente fala? Você é muito egoísta, para com isso, você não pode ser egoísta, né? Mas a partir do momento em que eu posso ajudar o meu próximo, se eu não o faço, eu também estou sendo egoísta. Não porque eu seja uma pessoa ruim, porque eu tenha algum tipo de maldade no meu coração, mas porque eu tenho aquilo
vindo de fonte divina. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, tudo aquilo de bom que eu tenho em mim, eu tenho que ofertar ao meu próximo. Por que a gente geralmente oferta a raiva, a ira, né? A tristeza, a culpa, né? Eu culpo o outro. E na hora que eu tô bem, que eu tô legal, que eu tô assim, nossa, tá tudo maravilhoso, eu não vou partilhar isso com o outro, né? Então, trabalhar essa questão de pensar o que eu recebo do meu mestre, o que Cristo me deixou, como eu posso ser uma pessoa melhor, como eu posso ajudar o meu próximo, né? E, gente, por mais que talvez seja bobo, né? Assim, pareça algo simples, não é. O bom dia, a educação, né? O simples sorriso. Então, às vezes, esse tipo de coisa é de você chegar e virar para o outro e falar: como você está? Você está bem? Você precisa de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Né? Eu falo que quem realmente ganha somos nós que fazemos isso. Eu falo nós porque hoje eu faço parte da casa, eu faço parte do Cuidadores, né? E assim, foi uma transformação real na minha vida. Pois a gente vê, né? A gente geralmente é assistido na casa, e aí você vê um trabalho tão bonito sendo feito, e aí você acaba querendo estar naquele lugar, de ajudar, de servir, de trazer um alento para outra pessoa, né? E assim, você realmente, o serviço cristão, o servir o outro, ele transforma a nossa vida de infinitas formas, tá? Não é porque você faz esperando algo em troca, porque às vezes você está ali, você tem um atendimento com a pessoa, mas você nem vê ela mais depois, né? Mas aquilo te faz tão bem, você vê a pessoa melhorar, a pessoa ficar bem, né? A pessoa sair daqui assim, renovada. Experimentem essa sensação. É maravilhoso, né? Aí vem assim: quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as ações de responsabilidade, né? Quando fala sobre os trabalhadores da última hora, nós temos a ideia, né, de que a nossa vida não acaba aqui. Não é um morreu e acabou, né? Algo além existe. E esse além, tudo que eu tenho aqui de experiência, eu levo comigo. Fica ali, ó, grudado no meu perispírito, né? E quando é como se fosse uma cicatriz. Então, tudo aquilo que eu faço, eu levo comigo quando acaba o meu plano físico aqui. E aí, o que eu vou levar, né? E aí, a gente precisa, né? Nós temos essa noção do que é fazer o bem, do que é ajudar o próximo, né? De que tudo que eu faço tem consequências, toda ação tem uma reação. Então, nós, como trabalhadores da última hora, nós precisamos, sim, intensificar a nossa responsabilidade do serviço cristão, de levar essa palavra do Cristo, né? Porque tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, que talvez eu até tenha dito ela aqui, porque eu gosto muito dela, que a palavra, ela convence, mas o exemplo, ele arrasta, né? Então, se eu quero mostrar para as outras pessoas aquilo no que eu acredito, que é a mensagem que o Cristo trouxe, eu preciso mostrar para as pessoas. A minha responsabilidade é essa, como cristão. É mostrar aquilo que o Cristo deixou, de amar o próximo, sempre. Sei que às vezes tem uns coleguinhas que a gente fala assim, não dá, né? Dá sim. É nesses momentos que nós conseguimos restaurar,
situações que às vezes foram quebradas em outras existências, né? Então, assim, quando refletimos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregavam de coração voltados para o Cristo, é isso, é eu me entregar. Eu entregar a minha vida ao Cristo e falar para Ele, Senhor, seja feita a Tua vontade e eu a cumprirei, né? Então, essa semana eu assisti uma palestra e assim, eu achei fantástico, né? Onde o palestrante falava, né, que nós estamos aqui, nós somos muito evoluídos, né? Nós somos... Aí o mentor da casa fala assim, não, vocês que estão aqui são exatamente aqueles que não evoluíram, que não estão lá com Cristo. Vocês precisam aprender muita coisa, né? Aquela questão das pessoas que trabalham na casa, né? E tem assim, eu sou muito evoluído, mais evoluído que você. E aí o mentor da casa mandou um recado, falando que não tem ninguém melhor ou pior. Aqui estão todos no mesmo patamar, porque são todos convidados à redenção, à melhora, a buscar ser melhor todos os dias. Por que eu quero que o outro melhore e eu não? Vocês pararam para pensar nisso? Porque às vezes eu olho o outro e falo, fulano precisava tanto mudar isso aqui, tanto melhorar, mas e eu? O que eu preciso melhorar? Eu sou muito ríspido na hora de falar, então eu preciso controlar isso. Eu sou muito agitado, então peraí, vamos respirar. Meus momentos de ira são muito intensos, então eu preciso me acalmar. Então, antes de esperar que o outro mude para que eu não fique irritada, eu preciso controlar isso em mim. Eu, como conhecedora do Evangelho, eu preciso e tenho o dever de transformar aquilo que há de ruim em mim, tá? Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. Gente, a responsabilidade que nós temos é de ser exemplo, sempre, tá? Porque só quem dá um exemplo sabe o quanto é gratificante. Eu tenho 3 filhas, né? Uma de 15, uma de 10 e uma de 7. E assim, eu procuro no dia a dia trazer a questão do exemplo mesmo, né? E aí, assim, sempre que eu posso, eu tenho algum alimento dentro do carro. E quando a gente para, às vezes no sinaleiro a pessoa vem pedir dinheiro, às vezes eu não tenho, mas às vezes eu tenho uma bolacha, eu tenho arroz, um óleo, um macarrão, né? E aí a minha filha, esses dias a gente não tinha nada dentro do carro e ela estava lanchando. E aí eu tinha comprado um pão de queijo, elas estavam lanchando no banco de trás. Aí eu parei no sinaleiro e vieram 2 crianças pedir dinheiro. E aí eu não tinha nada, nenhuma moeda, por conta dessa coisa do Pix, né, do cartão, a gente não anda com dinheiro. E aí a minha filha falou assim, mamãe, não tem nada para dar para eles? Eu falei, filha, mamãe, não tem, tô sem nada. Aí ela virou e falou assim, mamãe, eu posso dar o meu lanche para ela? Eu falei, claro que pode, minha filha. E aí ela abriu o vidro e entregou o lanche dela, né? Aí eu falei, depois a mamãe para ali e compra outro pra você. Não, mãe, não precisa, eu já tinha comido um, eu comi um e ficou outro, ela come. Então, assim, é o exemplo, né? O que eu posso, adianta eu falar, você tem que doar, você tem que dar, você não pode, vamos pegar seus brinquedos velhos e vamos dar para aquela pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu quero tudo para mim, eu quero guardar tudo, eu não quero dar nada. Eu não dou esse exemplo. Então, a nossa responsabilidade, ela é muito maior. Muito maior. E a gente precisa estar ciente dela, se lembrando dela o tempo todo. Deixa eu olhar aqui que agora a Marção vem pro passo. Aqui,
na primeira epístola de Pedro, lá no capítulo 5, versículo 3, traz assim: jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Né? Nós não temos domínio sobre nada que Deus trouxe para a gente. A gente não leva nada. A gente leva da vida a vida que a gente leva. Né? Você pode juntar assim milhões, casas, barcos, aviões. O dia que a gente morre, fica tudo aqui, né? As coisas aqui têm valor, mas qual é o valor que você tem, né? Qual é o valor que você está deixando para seus filhos? Valores morais, éticos, de amor, de doação, de carinho, de respeito. Porque o dinheiro ele vai ficar. Alguma outra pessoa vai dar um fim nele, né? Ou multiplica ou acaba, mas vai ficar para outra pessoa. Mas e aí? Essa semana eu estava vendo uma médica que eu gosto muito falando, o nome dela é Maís Silva, ela é lá de Brasília, lá da Comunhão. E ela falava assim: se você morresse hoje, que falta faria? Né? Porque às vezes a gente está tão ocupado no dia a dia ali, que a gente não para pensar no outro, em quem está ali do nosso lado, né? Que acorda, às vezes você está trombando ali no banheiro e uma faz um trem, um faz o outro, arruma, toma banho e sai todo mundo apressado. Às vezes a gente sai sem se despedir, sem falar eu te amo, né? E as coisas elas acontecem em fração de segundos. E aí? Que falta eu faria se eu morresse hoje? Então, nós não temos domínio de nada que trazemos de herança do Deus, né? Nós não temos domínio de nada, é tudo passageiro. Aqui, quando você nasce, você nasceu, né? E aí começa a nossa contagem regressiva, né? É uma contagem regressiva. Qual é o meu legado? O que eu estou fazendo? O que eu estou deixando de positivo? Né? O que eu estou deixando de bom? Essa semana eu vi um post lá na internet, o povo falando assim, que tinha que reunir os mais velhos para ensinar os mais novos a fazer pamonha, porque senão agora morre todo mundo e ninguém sabe fazer pamonha. Que em Goiás isso é uma tragédia, né? E às vezes são coisas tão bobas, né? Que às vezes a gente tá com o outro ali do lado e a gente perde a chance de conversar, de falar, de querer saber como que tá o dia, né? Às vezes a gente chega em casa tão cansado que a pessoa mais próxima de mim, eu chego e desconto todo o meu cansaço nela, mas eu não lembro de falar. E aí, como foi seu dia? Foi tudo bem? Como você tá? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar, para melhorar seu dia? No trabalho, às vezes a gente chega ali e você fala: ai meu Deus, já vou para aquele lugar de novo, eu não aguento fulano, não aguento Beltrano, tarará. E aí? Já experimentou chegar com o seu amigo falando bom dia? Então assim, às vezes nós vamos nos endurecendo, esquecendo do nosso propósito de vida, que é de amar o próximo, que é de levar essa mensagem, e mais do que a mensagem, o exemplo, tá? Eu vou ler esse texto aqui com vocês, que hoje estudando, né? Sim, ele nem estava na minha apresentação, não. Aí eu fui ler algumas coisas, né? Fui ler o Evangelho, e aí eu encontrei. E aí ele traz a seguinte reflexão. Percorrendo o Evangelho, vemos que Jesus sempre convida a dar. Dar aos pobres, dar a quem pede.
quem deseja o empréstimo, dar de comer a quem tem fome, dar um manto a quem pede a túnica, dar gratuitamente. Ele mesmo foi o primeiro que agiu assim. Deu a saúde aos doentes, o perdão aos pecadores, a vida a todos nós. Ao instinto egoísta de acumular, ele opõe a generosidade. Ao invés da preocupação com as próprias necessidades, propõe a atenção ao outro. Em lugar da cultura do ter, a cultura do dar. O amor nos dará uma visão nova das coisas, capaz de intuir aquilo de que os outros precisam, para ajudá-los com criatividade e generosidade. O resultado disso, os bens circulam, porque amor chama amor. A alegria se multiplicará, pois há mais felicidade em dar do que receber. Atos, capítulo 20, versículo 35. Então, essa reflexão, né, que o Cristo traz a nós, né, mais uma vez, o dar, o servir, o ajudar, o amparar, o amar ao próximo, né? É igual quando você chega num lugar que tá todo mundo assim, emburrado, triste, aquela coisa, e aí às vezes uma pessoa chega, dá um bom dia, um sorriso e começa a conversar, quando você vê que está todo mundo mais suave, né? Então que sejamos nós, cada um de nós, esse ponto de suavidade para os outros. Que cada um aqui possa, no seu dia, no seu amanhecer, acordou, entrega sua vida ao Cristo, entrega sua vida a Deus, pede para Ele conduzir ela, para que você tenha olhos de ver, ouvido de ouvir, tá? Quando você faz isso, a sua vida passa a ter um outro ponto de conexão com o divino. Porque às vezes o que falta é isso, é essa entrega, né, ao serviço que o Cristo nos pede. Aqui eu trouxe uma imagem, né, que tudo, gente, absolutamente tudo. Só um minutinho. Tudo que nós temos, que nós somos, é graças ao Criador, né? E muitas vezes a gente não tem tempinho de observar o quão bonitas as coisas são e o quanto nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele coloca à nossa volta, né? Aí, aquela imagem, até era para eu colocar ela aqui, só para vocês refletirem um pouquinho, né? Que tem uma árvore bem linda, cheia de flores, e aí tá aqui do lado um rapaz observando ela, assim, admirado com a árvore, e do lado de cá uma mulher varrendo e reclamando, né? Então, assim, ver a beleza nas coisas depende de quem olha, e depende de como se olha. E ter esse olhar de beleza em relação ao próximo, em relação ao outro, em relação às coisas que estão à nossa volta, faz com que a gente se transforme, que a gente tenha assim uma transformação, uma conexão divina. Hoje eu vindo para cá, né, uma chuva assim, e assim, aquela coisa mais linda, aquela chuva, sabe? E aí assim, o povo agitado, nervoso, dirigindo. Então, a gente pode ver a beleza da chuva ou passar raiva com o trânsito, né? Eu posso ver a beleza da flor ou eu posso passar raiva varrendo ela. Então, essa mudança no olhar do que nós vemos e de como somos depende primeiro do indivíduo, do meu eu,
interior. Eu preciso me transformar, tá? Por exemplo, arrasta. Enquanto o pessoal vem, eu vou desligar as luzes. Vou pedir para vocês que se encostem confortavelmente, relaxe o corpo. Para quem se sentir à vontade, fechar os olhos. Pedir aos nossos irmãos que elevem o pensamento ao Cristo. Entregue neste momento suas dificuldades, seus problemas. Sinta-se acolhido. Permita que a espiritualidade venha agir através dos nossos irmãos, abrandando aquilo que está angustiando seu coração, tranquilizando sua mente, que talvez esteja acelerada demais, curando, restaurando. E gratidão pela noite de hoje, tá? Foi muito bom estar aqui. Espero poder ter contribuído de alguma forma para que vocês levem a palavra do Cristo para frente, tá? Muito obrigada.